Olá, tudo bem? Eu sou o professor Evanilson e na videoaula de hoje, para o Curiosidades Matemáticas, nós vamos aprender sobre aquele número que a gente sempre escuta falar, aparece em vários lugares, mas nem sempre nós sabemos a origem dele, por que existe esse número, que é o π, tá? Ele é um número especial e ele é relacionado à circunferência. Então a gente vai dar uma estudadinha agora e a gente vai verificar através de uma experiência muito simples de onde aparece esse número e por que ele é importante, tá bom? Então vamos lá. Como ele tem a ver com a circunferência, então nós vamos ver agora círculo e circunferência. Começar no básico para saber a diferença entre os dois. Qual é a diferença entre círculo e qual é a diferença de circunferência? Então veja bem, o que você está vendo aqui é um círculo, tá? Vamos ver agora, vai aparecer a circunferência. Ó. Você tem o círculo, circunferência. Percebeu que existe uma diferença entre os dois? No círculo, você considera toda a sua superfície. Então, toda essa parte aqui, olha, você considera, é a superfície, ele é completo, tá? Enquanto na circunferência, você considera apenas o contorno dela. Ela tem o começo, dá toda uma volta, tá? E é o contorno dela que determina a circunferência. Então, o círculo é toda a sua superfície, circunferência é o contorno. É uma diferença simples, mas é importante a gente saber sobre ela, tá bom? Porque é através dela que nós vamos desenvolver nosso estudo aqui. E também a circunferência, ela possui elementos. Então vamos ver os elementos da circunferência para a gente poder continuar o nosso estudo aqui. Então olha, elementos da circunferência. Então os dois primeiros. Então vamos lá agora. Primeira corda, a gente tem uma reta que ela vai de uma extremidade à outra da circunferência. Em qualquer ponto que você passar uma reta dentro de uma circunferência que vai de uma extremidade à outra, ela é denominada corda. Tudo bem? O arco é quando você tem uma circunferência pronta e você tira uma parte dessa circunferência. Então considera apenas um pedaço da circunferência, uma parte dela, aí você tem um arco. Tá ok? Então, vamos seguir. Tem mais elementos importantes aí, olha. Olha esse daqui, ó, o raio. O raio da circunferência. Olha, dá uma olhada aqui o raio. Deixa eu só dar uma arrumadinha na folha aqui para ficar firme. Pronto. O raio da circunferência é parte do centro e vai até qualquer ponto da extremidade, aí você tem um raio. O raio, ele é a abertura do compasso. Você põe a ponta seca num canto e você faz a abertura até achar a circunferência. Essa abertura é o raio da circunferência. E o diâmetro corresponde ao dobro do raio, porque ele passa pelo centro, ele pega qualquer extremidade da circunferência, então ela é uma reta que passa pelo centro e ela vai corresponder a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio corresponde a um diâmetro, tudo bem? E é com base nesse diâmetro aqui, olha, com essa circunferência, que nós vamos ver agora uma relação do comprimento da circunferência com o diâmetro para achar aquele número que eu comentei com vocês, aquele número importante. Então, para isso, vamos ver essa experiência aqui agora. Vamos ver o que acontece nessa experiência. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho uma circunferência e essa circunferência ela está envolvida de ponta a ponta por um barbante. Tá? Então, se você observar, você tem um barbante aí envolvendo a circunferência, sobrepondo a circunferência. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos medir essa circunferência, esse barbante. Para a gente medir esse barbante, se a gente tem um quadrado e quer medir a lateral do quadrado, a gente acha o perímetro, que é a soma dos lados. O perímetro da circunferência é a medida desse barbante. Então é como se passasse uma tesoura aqui e abrisse. Essa medida aqui é a medida daquela circunferência que vocês estão vendo lá. Então vou colocá-la aqui. Tudo bem? Voltando para cá, eu tenho esse outro barbante. Esse outro barbante, eu vou ajeitar ele aqui para mostrar para vocês que ele corresponde à medida do diâmetro. Então eu tenho medida da circunferência, o comprimento da circunferência e o diâmetro. Então esse daqui é o diâmetro. Eu tenho aqui, olha, mais algumas cordas representando esse diâmetro, tá? Então vou comparar esse diâmetro com o comprimento da circunferência. Então aqui eu tenho então eu tenho um diâmetro aqui, ó, que ele partiu daqui e chegou até aqui, tá?
venho para mais um diâmetro aqui, olha só, e por fim, vou marcar aqui o final dele, ele foi até aqui, ó. E por fim outro diâmetro aqui, e ele foi até aqui, ó. Ok? Então, colocando 3 diâmetros, eu não correspondi ainda o comprimento da circunferência, porque ficou um pedaço aqui, olha, faltando, tá? Então, se eu dividir a medida do comprimento da circunferência pelo diâmetro, aí eu vou obter 3 inteiros mais alguma coisa. Então, vamos verificar esse mais alguma coisa, quanto é. Então, primeiro passo, ó, pego a medida aqui do comprimento da circunferência, ele vai até 58, passa um pouquinho, ó, 58,5, tá? 58,5, vamos gravar esse número, 58,5, tá bom? E aqui o diâmetro, 58,5 comprimento da circunferência, e o diâmetro 18,5, não, passou um pouquinho, ó, 18,6. Tá? Então 58,5 nós vamos dividir por 18,6. Nós já sabemos que vai dar 3. Agora vamos prestar atenção nesse restinho aqui, ó. Então vamos lá agora. Vamos ligar aqui. Daí eu tenho 58,5 dividido por 18,6. Então olha só. Vai dar igual 3,14, aí deu um restante a mais aí, tá? Vamos prestar atenção somente nesse 3,14. Então isso quer dizer o quê? Esse número nós dividimos a circunferência pelo diâmetro. Presta atenção numa coisa aqui. Nós tivemos um exemplo de circunferência. Só que qualquer circunferência que você pegar aí na sua casa e você achar a corda através de uma corda, o comprimento dela, e você dividir pelo diâmetro, você vai achar esse número. Então esse é um número que ele vai ser a razão de qualquer circunferência quando você calcula o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então vai dar esse daqui, ó. Esse número nós chamamos de π. Então nós temos que o π vai ser igual o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Esse é o valor de π. Aí nós vamos obter 3,14. Então olha só. 3,14. Aí tem um espacinho aqui a mais. O que acontece com esse espaço a mais? Esses 14, ele é 14 centésimo, tá? Então, quando você consegue aproximar 14 centésimo, dependendo do que você está fazendo, é uma aproximação muito boa. E essa parte, quase sempre no estudo da matemática, ela passa a ser desprezível. Então, o que nós fazemos com essa parte aqui, ó, considerando que ela é desprezível? A gente considera π 3,14, tá ok? Na moeda, se você vai comprar um salgadinho no mercado e você vai pagar R$ 3,14, ele vai desconsiderar, dificilmente você vai pagar esse valor. Você vai pagar ou R$ 3,15 ou R$ 3,10. Você faz um arredondamento, porque esse valor, essa casa decimal aqui para a moeda nossa, muitas vezes ela já é desprezível, tá? Então é isso que acontece. Esses números aqui, ó, eles são grandes, são infinitos, mas eles são desprezíveis. Então a matemática padroniza trabalhar o 3,14. Mas vamos conhecer esse número aqui como um todo? Vamos ali agora para aquele canto, para a gente conhecer ele de uma forma mais inteira. Então veja bem, nós temos 3,14 que é chamado de π. Então o π vai ser o 3 inteiro, vírgula. Aí dá uma olhada lá, apareceu o 14. Tudo bem? Aí tem mais números? Tem, olha. Olha só, pensa essa casa decimal aqui, ó, até é a quinta casa decimal, décimo de milésimo. Então essa casa, o centésimo de milésimo. Então essa casa aqui, ela já é assim uma precisão já importante na matemática. Dificilmente se caminha tanto para você calcular alguma coisa usando o π de uma maneira tão precisa assim. Mas é importante a gente saber, olha aqui o tamanho dele, ó. Dá uma olhadinha.
Essa é a parte decimal do π. Esse número ele é irracional. Então, se você sabe o que é um número irracional, você sabe que ele não vai parar aqui. Ele vai ser um número bem maior do que você está vendo. Olha só, olha. Todo esse daqui é o número π. Quando você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro, você vai obter esse número aqui. Ó. Olha só, dá uma olhada. Ó. Olha, é um número grande, não é? Você chegou aqui no 4... acabou a folha, mas o número não acabou. Então você representa com esses pontinhos aqui, olha, para você ter uma ideia do valor de π. É um número irracional, porém, tá? A gente usa ele na sua grande maioria apenas como 3,14. De repente um outro professor pode chegar e falar assim, olha, usa até o 5, 1, 4, 1, 5, 4 casas. E você vai utilizar porque de repente pode não ser tão desprezível assim o que ele está trabalhando, tá certo? Então vamos para cá agora, tá? Vamos falar do comprimento da circunferência. Se π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, dá uma olhada, π é igual ao que nós fizemos ali na experiência. Pegamos o comprimento da circunferência e dividimos pelo diâmetro e achamos o valor de π. Tá? Se eu quero achar o comprimento da circunferência, então eu tenho que pegar o diâmetro e passar para lá. Aí eu vou isolar o comprimento da circunferência e o diâmetro passa a multiplicar o π. Tá ok? Aí eu comentei lá e mostrei para vocês que o diâmetro corresponde a 2 vezes o raio. Eu fiz esse comentário com vocês, diâmetro 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, então na fórmula aqui, ó, ao invés de diâmetro, eu vou colocar 2R. Então vai ficar assim a fórmula do comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes π, que é falado 2πr. Então se eu quero achar o comprimento do raio, eu vou fazer 2πr. Tá? Vamos para um exemplo prático aqui. Olha para essa circunferência. O que eu quero? Eu tenho o raio que é 5 centímetros. O raio da circunferência é 5 centímetros. Eu quero saber qual é o comprimento da circunferência, sabendo que o raio é 5 centímetros. Então vamos calcular lá. Quero o comprimento da circunferência, sabendo que o raio é 5 centímetros. π, nós já vimos lá que é 3,14. Então vou fazer comprimento da circunferência é igual 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio que é 5. Tá? Fazendo essa conta, 2 vezes 5, 10. Aí 10 vezes 3,14, multiplica por 10, a vírgula vem para cá, dá 31,4. Se eu quero nessa mesma circunferência obter a medida da sua área, então como que eu vou fazer nessa mesma circunferência para obter a medida da sua área? Então primeiro, a área vai ser igual a π vezes r ao quadrado, 2πr, comprimento da circunferência. Área π vezes r ao quadrado. Se o raio é 5, conforme nós vimos aqui na circunferência, então vou ter π, que é 3,14 vezes 5 ao quadrado. Ok? 5 ao quadrado dá 25. Então vou ter, para encontrar a área dessa circunferência, 3,14 vezes 25. E o valor vai ser 78,5. Essa é a medida da área, 78,5 dessa circunferência. Agora, a medida do comprimento da circunferência vai ser 31,4. Lembrando que o π, ele faz com que esse valor ele nunca seja exato. Ele é um valor aproximado. Tudo bem, então? Então, espero que você tenha compreendido aqui, olha, para calcular a área, πr ao quadrado. Para calcular o comprimento da circunferência, 2πr. Ok? Então, vamos vir para cá. Observando aqui essas duas figuras, se a área é um quadrado, você vê que ele não tem parte vazia. Agora, se a área é circular, você vê aqui, olha, algumas lacunas aqui, alguns espaços. É essa aproximação, tá bom? Então, olha, aqui nós vimos e nós devemos gravar dessa aula de hoje que π é 3,14, tá? Lembrando que ele é infinito, que ele é racional, um número irracional, e o comprimento da circunferência 2πr e a área do círculo πr ao quadrado. Tá ok? Espero que você tenha aprendido. Valeu, obrigado. Beleza pura. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.
Obrigado!